toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Como vocês estão? Bom, como prometido, eu estou tentando fazer pelo menos um vídeo por semana, né? Porque vocês ficam na expectativa e eu também não consigo ficar tanto tempo assim longe de vocês. Mas para você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho da notificação. E convide os familiares, amigos, colegas, conhecidos para conhecerem o canal da Cigana. Cigana de paz, Cigana de amor, Cigana trazendo luz, esclarecimento e verdade a todos vocês. E para você que está chegando agora ao meu canal, seja muito bem-vindo. Se você busca um canal onde a Cigana só trabalha na linha da luz e através da verdade e desvenda casos, é pioneiro em desvendar casos, que até hoje no mundo nenhum vidente desvendou, você chegou ao canal certo. Vamos me ajudar a chegar a 100 mil inscritos, meus amores. Bom, Cigana, a sua afeição hoje não tá lá muito boa. Na verdade, né, quem já acompanha os meus vídeos há um ano, sabe que quando eu entro aqui no vídeo, eu já fiz toda uma preparação através das minhas orações, eu já estou com a energia da pessoa em questão, né? E hoje eu vim trazer o caso. Eu não gosto de deixar coisas pré-filmadas. E lidar com espiritualidade é algo muito sério. E no caso da vidência, especialmente, né? Como assim eu vou deixar vídeos gravados, né? Não, tem que ser feito no dia. Todos os meus vídeos são feitos no dia, tá? Poucas horas antes de irem pro ar. É só o tempo dos produtores pegarem os vídeos, né? Tiver que aumentar um pouco o volume, fazer alguma coisa, já para lançar no canal. E eu já estou com a energia, eu não sei nem como classificar esse ser, né? Lázaro Barbosa Souza, 32 anos, o serial killer que está aterrorizando pessoas no Distrito Federal, tirando vidas de pessoas e animais, enfim, e até agora ele conhece bem, pelo visto ali onde ele está, a região que ele está, e eu já não sei mais quantos policiais, né? Hoje parece que mais de 300, não sei, 400 policiais não conseguiram capturá-lo. E ele... Bom, eu já estou com a energia dele aqui. Lembrando, quando eu puxo a energia de uma pessoa, eu já sinto muita coisa sobre ela. E eu vou dizer para vocês que a energia desse ser que eu não consigo classificar é muitíssimo pesada. Então eu pretendo não me estender no vídeo, porque quanto mais tempo eu fico com a energia de uma pessoa, ainda mais uma energia dessa, mais eu me canso, tá? Eu já posso adiantar que ele está cercado de obsessores. Não só obsessores, como muita coisa ruim aí, hein? Esse homem, eu posso precisar para vocês que ele lida com coisas pesadas, com satanismo, viu? Vai saber se ele já até um dia aí não sacrificou alguma pessoa, alguma criança, porque animais é certo, né? Ele mexe com coisa pesada, e eu me refiro a satanismo, tá? Eu me refiro a algo ruim, magia negra, pesada, tá? Não tem nada a ver com banda e com candomblé, tá, gente? Porque as pessoas confundem, né? As pessoas confundem e aí acabam tendo preconceito com algumas religiões, lembrando que cigana não tem religião, né? Afinal, a terra é meu lar, o céu é meu teto e a liberdade é minha religião. Esse é o nosso lema cigano. No entanto, eu respeito as religiões do bem e satanismo, tá? Não tem absolutamente nada a ver nem com banda, nem com candomblé. Então, por favor, não confundam, tá? Aqui é um canal onde a gente só fala somente a verdade, e a gente tem que trazer a verdade aqui. Então, por favor, não tenham preconceito com essas religiões, que nada tem a ver com esse ser, né? Que eu estou com a foto dele aqui, já estou com a energia dele aqui. Então, o que ele segue, na verdade, não seria nem uma religião, seria uma seita, tá? Satanista. É muito pesado, tá? É muito pesado, vocês não têm noção como eu estou me sentindo mal, mas eu preciso trazer esse vídeo até para ver se a espiritualidade, através das cartas, me traz alguma luz de como encontrá-lo, tá bom? Com a permissão de vocês, bom,
Quem me conhece sabe, né, como eu trabalho. Eu não tenho equipamentos lá, aqueles equipamentos super de YouTube, eu não tenho. Eu tenho um equipamento aqui que dá uma luzinha básica. Eu trabalho de forma muito sincera, muito caseira. Ainda vou melhorar, vou ter um estúdio, quem sabe, ou equipamentos melhores de câmeras. Mas ou eu consigo mostrar as cartas aqui, ou eu consigo mostrar o meu rosto, que eu acho que é a minha expressão da cara a tapa. Se eu não soubesse o que eu estou fazendo, eu não estaria há mais de um ano desvendando casos que até hoje no mundo ninguém desvendou. E muitos já foram revelados, inclusive pela mídia. Bom, vamos lá. Hoje eu não vou me estender, como eu disse, a energia dele é muito ruim, tem muitos obsessores. Os meus mentores estão trabalhando para minha proteção energética. Aliás, mesmo com o frio que está hoje aqui no litoral, eu vou acabar esse vídeo, eu vou me jogar no mar para tirar essa energia desse homem. Depois eu vou dormir para eles limparem, né? Colocarem meus chakras no lugar, porque eu vou dizer, é pesado. É pesado. Bom, vamos tirar uma geral para ver se tem alguma novidade aonde ele possa estar. Eu vou direto ao ponto hoje, tá? Como eu falei, eu não quero ficar com a energia desse ser maligno por muito tempo. Eu não estou aqui para julgar, mas eu falo baseado no que eu sinto. Então, ele é uma pessoa sem escrúpulos, pela energia, estou falando. Ele é ligado ao satanismo e não é de hoje, é de muitos anos. Então, não é uma doença que esse homem tem. Ele está cheio de obsessores, de coisa ruim junto com ele, né? Uma legião de demônios junto com ele também, além dos obsessores. E é claro que a pessoa, uma hora, ela surta, mas não tem nada a ver com doença, não. Tem a ver com livre-arbítrio, tá? Tem a ver com escolhas. Ele escolheu esse caminho, escolheu o caminho do mal. Portanto, é evidente que ele vibra numa frequência energética tão baixa que ele vai atrair essas coisas. Isso pode ter ajudado na fuga dele? Pode ter ajudado na fuga dele, mas ele conhece bem a mata, né? Então, pelo pouco que eu pesquisei, ele conhece bem a mata. Então, vamos lá. As cartas já estão travando, né? Porque, olha isso, olha isso. Eu só gosto de parar de embaralhar quando as cartas travam. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá, meus gatos estão me rodeando, o que é natural, porque eles precisam me proteger dessa energia. Para quem está chegando a primeira vez, eu tiro uma geral de 9 cartas, sempre viradas para baixo, e depois só que eu vou remetê-las a vocês, mas eu explico uma por uma. Eu quero uma geral aqui, o que a espiritualidade pode nos dizer em relação aos indícios de onde ele possa estar, para que ele seja capturado o quanto antes e as pessoas voltem a ter paz nas suas casas, possam voltar às suas casas, né? Vamos ver os indícios. Tem uma pessoa, né? Uma pessoa do sexo feminino que pessoa deve ser mãe, né? Ou esposa, não sei se ele tem esposa. Não. É alguém ligado à família, que tá, né, fazendo as suas orações também, né? Para que ele se entregue. Mas não vai acontecer isso, não. Uma pessoa, né, do sexo feminino, família, mulher, casa, né? Para que ele venha, assim, entregar, mas ele não vai se entregar, não. Não vai. A casa da torre. Pior carta que eu tenho no meu baralho, não vai se entregar. Mas eu perguntei, estou entendendo o que o jogo está querendo me dizer. Se tinha algum indício de onde ele possa estar, né? Ele está numa floresta, isso a gente já sabe, né? Mas, gente, é a carta que está demonstrando aqui, né? Ele está agindo igual uma raposa, com bastante precaução, mas a carta central é sempre a carta que dá ênfase ao meu jogo. É sempre ela que me responde, que me direciona. Aqui me veio a carta da foice. Ou seja, essa fuga dele vai ser cortada, hein? Questão de pouco tempo, hein? Você consegue precisar, cigana? Eu posso te falar que é pouco tempo. Pode ser questão de horas, questão de poucos dias, poucos. Corte ao centro do jogo.
E a chave, da onde ele está. Chave. Carta dos lírios e carta dos peixes. Vocês estão procurando por cima. Ele aparece, né? Para buscar comida. Ele aparece para buscar, né, alimento, talvez, na área de casas. Mas vocês não estão procurando ele por cima, não. Ele está por baixo. Tá vendo? Casa do rio, os peixes. Não estou falando que ele está dentro de um rio, mas ele pode estar dentro de algo na mata que tenha algo submerso. Um buraco, talvez, no chão, mas não é um buraco qualquer, né? Eu estou falando de algo comprido, que ele conheça muito bem. Não adianta procurar por cima, ele está por baixo. Eu vou tirar mais um jogo, já com outro baralho. Lembrando que nas minhas consultas particulares, essa semana eu só estou atendendo algumas pessoas que já estavam agendadas, porque eu estou em tratamento médico, né? Mas a partir da semana que vem, eu vou voltar a atender pelo menos as emergenciais, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Eu vou tirar agora com o baralho da nossa mãe Santa Sara, né? Se tem algum indício, mais alguma coisa, alguma pista que a espiritualidade possa nos dar. Já vimos que não adianta tentar encontrar ele por cima, vai ter que encontrar ele por baixo. Uma pedra, uma caverna, alguma coisa nesse sentido. Claramente eu vi ali, então. E é questão de poucas horas, pouquíssimas horas, né? É questão de poucas horas, ou é questão de... Mas não chega a dias, porque eu vi um corte ali, então ele vai ser pego. Mas alguma coisa que a espiritualidade queira nos dizer, como eu falei, esse vídeo não vai se estender, porque eu não tô conseguindo lidar com a energia dele. É tanto ódio que ele carrega dentro de si, é tanta coisa ruim. Eu sempre procuro ver alguma coisa bom no ser humano. Mas no caso desse ser, eu vou dizer, viu? É pesado demais, é pesado demais. Mais algum indício da espiritualidade para que nós possamos ajudar a polícia em relação a onde já sabemos que ele está escondido numa espécie de buraco, né? De cratera, que é ligada à água. Alguma coisa que seja ligada à água. Corre água, tá? Corre, não peixes, mas é a representatividade da carta. Então ele está submerso em algum lugar, escondido, num lugar que corre água. Eu nem vou mandar mensagem para ele aqui, porque acho que ele não pode ver, né? E não vai poder ver depois, porque esse homem não vai sobreviver, não. Eu acho, né? Ele não vai se entregar. Se ele não se entregar, é sinal que ele não... né? Não sei se a polícia vai conseguir pegar ele em vida. E também isso para mim não importa. O que importa é que ele seja pego. Porque pessoas de bem têm o direito a ter paz, a ter sossego na vida delas. E isso. Vamos ver se a espiritualidade nos dá mais algum indício. Lembrando que eu sempre estou aqui de forma totalmente voluntária e imparcial. Este canal, eu só estou fazendo esse vídeo porque o Igor é o meu assistente, ele não está dando conta mais de 2.000 mensagens pedindo por esse vídeo. Por isso que eu vim aqui trazê-lo, né? Então, o Igor não está nem dando conta de responder tanta gente, né? De visualizar tanta mensagem, tantos pedidos dos meus inscritos, das pessoas que querem, né? Que a espiritualidade venha até aqui. Lembrando que quem escolhe o conteúdo do canal são vocês. Vocês pedem, a Humilde Cigana faz o vídeo, tá? E hoje eu trouxe justamente porque vocês me pediram, porque eu vou dizer, não é nada confortável, né? Ficar com a energia desse ser. Vamos pegá-lo. Novamente a casa da chave. Novamente ele está agindo como uma raposa.
Novamente, ele tá agindo como uma raposa, o jogo se confirma, já é outro baralho, tá, gente? É sinal que o jogo está aberto, né? Novamente, a chave, que ele vai ser encontrado, o evidente, né? Casa dos pássaros, meio da mata, né? A espiritualidade dele não vai protegê-lo, não, né? A casa da lua. Eu não entendi porque veio uma dama aqui, acompanhada do urso. Talvez ele, por estar chegando no limite das forças dele, ele tente algum contato com a mãe. Não sei se é possível isso, ou com alguma mulher. Isso vai acontecer, hein? É aí que ele é pego no pulo do gato, hein? Mas ele tá submerso, tá? Ele tá por baixo, tá? A polícia tá com sorte, tá no rumo certo, tá? Tá no rumo certo, mas ele vai tentar contato aí com alguém, hein? Algum familiar, alguém ligado a ele aí, hein? Eu não sei onde ele está e onde a família está, eu só tô vendo, ou ele vai estar perto de alguma mulher, não sei, não sei. Casa das nuvens. Ou seja, o negócio para ele tá feio, né? Eu vou ter que tirar mais um baralho, porque eu não entendi essa mulher, o que ele tá fazendo aqui. A questão é que vocês estão procurando por cima, ele tá embaixo. Embaixo e em cima, né? Mas ele tá mais por baixo, por isso que ele tá se escondendo há tanto tempo. Ele deve conhecer algum buraco, alguma caverna que passa água, alguma coisa ele conhece, e aí ninguém acha ele, né? Ninguém acha ele. Mas ele já tá bem cansado. E a energia, tô sentindo a energia de um homem bem cansado. Tá ferido, não sei se é por bala, ou se ele se rasgou em alguma pedra, tá? Ele já tá ficando cansado. Então é questão de poucas horas. Eu vou jogar agora com esse outro baralho cigano aqui. Hoje eu não quero jogar com tarô, eu quero jogar com baralho cigano, porque eu acho que ele é mais amplo, até para se tiver que repetir as cartas. Mas algum indício de onde esse homem possa ser pego, questão de poucas horas para ele ser pego? Sim, é questão de poucos dias ou poucas horas. Ótimo, ele tá ferido, ele não vai se entregar, ele não vai querer se entregar, ele é capaz de afrontar, hein? Cuidado da polícia aí pra não levar mais ninguém, hein? Ele não tirar mais vidas aí, hein? Ele vai querer fazer mais vítimas. Ele vai, se ele tiver oportunidade, né? A criatura é tão do mal, sabe? Bom, pra quem lida com satanismo, né? Vai esperar o quê? Quem lida com coisa ruim, boa coisa não é, né? Ou a gente acende uma vela para Deus, ou a gente acende uma vela pro diabo. Não tem como acender, né? Então, e ele tá se julgando ainda protegido pela espiritualidade, né? Mas a força do bem sempre fala mais alto do que a força do mal. Amém, Obtchá. Esse vídeo não vai se estender mesmo, eu tô muito cansada, eu peço desculpas pela minha afeição, mas eu trouxe o vídeo que vocês estão me pedindo, né? Eu fui acordada pelo Igor hoje, 6h30 da manhã. Amada Cigarna, você tem que fazer, obviamente. Sabe por que eu gosto de tirar cada pergunta com um baralho diferente? Porque quando as cartas se repetem, não é sinal que eu não embaralhei direito, já é outro baralho, né? É sinal que a espiritualidade é. O jogo ele se confirma em muitas cartas. Ele está agindo como uma raposa, né? Claro, novamente. Tem agido com bastante prudência. Mas agora ele está ferido, né? Ele teve perdas, que é a casa dos ratos. Então ele fica, né? Ah, cegonha, boas novas para nós, tá? Que ele vai ser pego a confirmação. Ele vai tentar contato, hein? Viu, polícia? Como cigana, não sei. Ele vai tentar contato. Ouça chegar alguém do sexo feminino, porque me veio pela terceira vez. Ele aqui representado, que não devia nem ser representado por um homem, né? Mas ele é um homem, né? Então, a carta vai representar. Ele vai ter contato, ele vai querer ter contato com uma mulher, hein? E ele tá embaixo, casa da âncora, mas ele acha que ele tá bem protegido.
tá? Cuidado. A casa da cobra. Parece que os cães vão ajudar a achá-lo, hein? Um cão em especial que tem um treinamento tremendo, tô sentindo aqui. E eu peço à polícia, tomem cuidado com a integridade dos cães, né? Eles são de suma importância, mas tomem cuidado, por favor, porque um cão levar uma bala por estar prestando serviço, não que um homem possa, mas os animais são inocentes, né? Então eu peço, por mais saga que vocês queiram ter em pegá-lo para fazer justiça, vocês vão pegá-lo. Mas cuidado com a integridade dos cães, eles não sabem se proteger, tá? Esse homem, ó, ele vai bater em confronto com vocês, ó. Por isso que eu tô pedindo integridade pros cães, cuidado com a integridade dos cães. Mas a sorte está do lado de vocês. Mais uma vez a Casa dos Trevos, né? A cegonha trazendo as boas novas e a Casa da Cruz. Muito provavelmente ele não saia vivo ou vai sair muito machucado desse. Eu acho que ele não vai sair vivo. Mas tudo vai depender, né? É o que eu falo. Tudo vai depender do livre-arbítrio dele. Porque se bater em confronto aqui, porque vai, vocês estão a isso aqui de encontrá-lo. Mas vão nos buracos, tá? Coloquem aí, cuidado com os cães, tá? E ele vai tentar contato com uma pessoa aí, hein? Ele vai tentar contato com uma pessoa, ou esposa, não sei se tem namorada, esposa, mãe. Ele vai tentar contato com uma mulher, hein? Ele tá começando a ficar enfraquecido demais. Demais. Vocês vão pegá-lo. Mas ele tá por baixo. Ele tá bem por baixo, tá? Ele tá por baixo, então muito provavelmente os cães, né, em especial um cão muito bem treinado, vai sentir o faro. Mas ele vai entrar em confronto com vocês, cuidado, tá? Com os cães. É o que eu penso. Ele vai ser pego, sim. É como eu falei, o que as pessoas querem saber, né? O que levou ele, o que motivou ele a cometer tantos crimes? O livre-arbítrio, gente. Se você lida com coisas ruins vão acompanhar você. E eu não estou falando só de obsessores, não. Eu estou falando de uma legião de demônios que acompanham esse homem. É o que ele pediu a vida inteira. A vida inteira ou boa parte da vida dele. Né? Ele lidou com o satanismo. Só que chega uma hora que ele bota o que tem de ruim para fora e alguma coisa pode ter impulsionado ele. Nada justifica fazer nada contra pessoas inocentes. Isso é o pior ato de covardia que existe. Mas, né, a pessoa já é desequilibrada, porque para mim quem lida com satanismo é desequilibrado, não doente. Não doente. Doença é uma coisa bem diferente. Ele pode ser dotado de um alto grau de psicopatia, lógico que é, sem sombra de dúvidas. Mas o que motivou ele é isso, é a ruindade. É a falta de Deus no coração, é a falta de amor, é a falta de empatia, a falta de respeito ao próximo. Né? Então, não vamos tentar justificar aqui a atitude dele, porque não tem. Se você lida com isso que eu falo, vai buscar trabalho de amarração, vai buscar trabalho para separar casais. Vocês estão pensando que vocês estão lidando com coisa boa, né? Pensa bem o que vocês estão fazendo. Né? Você vai atrair justamente aquilo que você procura. Né? Você procurou, você acha. É um imã, né? Então procurem, né, ter Deus no coração, procurem sempre fazer orações, manter a energia de vocês elevada, conexão com o nosso Papai do Céu, nosso Jesus Cristo, nossos mentores de luz, nossa Mãe Santa Sara, né? Procura não invejar, não ter raiva, porque senão o mal toma conta, sim, e não vai salvar, não. Porque se o mal ajudasse, e não foi o mal que ajudou ele, não, a fugir durante tanto tempo, é porque ele conhece bem a mata. Mas o bem sempre fala mais alto que o mal. Bom, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero ter colaborado de alguma forma, tá? E ele está, ele está no limite entre um estado e outro, hein? No limite, vai tentar contato com uma mulher. Bom, vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Eu peço a vocês que coloquem aí nos comentários os vídeos que vocês querem para a próxima semana. A gratidão pelo carinho, pela confiança na Cigana. Não esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? Beijo da Cigana. Gente, eu tô até tonta com a
com a energia dele. Tô até tonta, eu peço desculpa a vocês, tá? Fiquem todos com o Papai do Céu. E até semana que vem, no próximo vídeo, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. A minha bênção cigana a todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem na luz. Optcha.